Antes de mais, apresento, em nome da Direção Nacional da ADFA, o nosso agradecimento pelo convite a participar neste seminário subordinado a uma temática que para nós é crucial, a saúde militar. Quero também apresentar o nosso pedido de desculpa por não poder estar aqui presente como previsto o Sr. Coronel Lopes Dias, mas por razões de saúde não fui possibilitado de aqui estar. Passando agora a abordar o painel para o qual a ADFA foi convidada a intervir, e o tema geral deste seminário passa a expor a experiência da ADFA enquanto associação representativa dos deficientes militares nestas temáticas, assistência social e saúde militar. A ADFA tem neste momento cerca de 13 mil associados, com uma idade média de 65 anos, cujo envelhecimento, o agravamento da sua condição de saúde, o envelhecimento das companheiras ou a perda das mesmas levaram a ADFA a fazer um estudo em parceria com o Instituto Superior de Psicologia Aplicada para objetivamente conseguir conhecer a população dos deficientes militares e adequar a nossa intervenção, assistência social, às necessidades atuais. Genericamente, vimos que temos uma população de deficientes militares com uma média de idade de 65 anos, como já tinha dito, com cônjuges com uma média de idade de 61 anos. A maioria pertence às delegações de Lisboa e Porto, seguidas das delegações de Coimbra e Viseu. Só para enquadrar, a ADFA tem 12 delegações espalhadas pelo continente e ilhas. A maioria tem como habilitações académicas o 4º ano de escolaridade. Pertenceu também ao Exército, na sua maioria, e à categoria de praças. 22% encontram-se em situação de dependência ou com autonomia reduzida. 26% são utilizadores de produtos de apoio ou ajudas técnicas. E 42% percepcionam que não existiu uma adaptação à dependência ou confrontam-se com problemas de adaptação a essa mesma dependência. Face às conclusões apresentadas, estas e outras, a ADFA considerou e considera como pilar da sua missão a ação social, que assume particular relevância atualmente, dada a fase de vida dos deficientes militares e os problemas específicos com que se deparam. Assim, a ADFA criou um projeto que chama-se ADFA Rede Solidária, cujo grande objetivo é a constituição de uma dinâmica de apoio mútuo, de partilha, de conforto e abrigo. A operacionalização deste grande objetivo assenta fundamentalmente no serviço de proximidade levado a cabo pelas 12 delegações, dado que são aquelas que estão mais perto das áreas de residência dos deficientes militares e que são cruciais na identificação dos problemas, na sinalização dos associados, a carecer de apoio e na sua mobilização. Além de que foi criado também o Serviço de Ação Social Nacional, que eu integro, que dá apoio às delegações que não têm capacidade para ter técnicos especializados e que aproxima, também é uma forma de aproximar a Direção Nacional das delegações e da realidade dos associados. Com efeito, a ADFA Rede Solidária tem 8 dinâmicas fundamentais de trabalho: acompanhamento regular dos associados, sinalização de situações de dificuldade, de isolamento, de dependência, de fragilidade psicológica, social ou outra, identificação dos problemas e soluções adequadas, a ativação e empoderamento destes associados e seus familiares, apoio às famílias, preparando-as e acompanhando-as no exercício das suas responsabilidades, apoio no encaminhamento para soluções necessárias, mobilização de estruturas sociais específicas e da rede social da comunidade, existentes na comunidade, e seguimento das situações. Uma das questões que tem ocupado grandemente a ADFA no passado presente e na atualidade prende-se realmente com os problemas, dificuldades complexas que
os nossos associados têm enfrentado com a fusão dos hospitais dos 3 ramos das Forças Armadas no Hospital das Forças Armadas. Registámos grandes problemas nas marcações de consultas para os deficientes militares, que, entretanto, foram gradualmente ultrapassados com o acesso dos deficientes militares ao gabinete do utente protocolado. Embora estas entropias na marcação de consultas se continuem a registar a outros níveis, nomeadamente no que concerne a deficientes militares que residem nas regiões autónomas, que residem no estrangeiro e especialmente aqueles que residem no SPALOP. Porque, eu digo especialmente os que residem no SPALOP, porque nem acesso ao Serviço Nacional de Saúde, como nós temos, podem ter. E muitas das vezes quem está do outro lado é o filho, etc., do indivíduo contra o qual eles estiveram a combater, o que traz aqui situações de muita dificuldade. E que, à partida, pensamos que após estes anos, estes 40 anos, depois da guerra do ultramar, estão ultrapassadas, mas não estão totalmente ultrapassadas. Essas entropias, ao nível da marcação de consultas, bem como o tratamento hospitalar e fornecimento dos produtos de apoio, que se acentuam com os deficientes militares a residir nos SPALOP, tem sido objeto de especial atenção da Sra. Secretária de Estado da Saúde e da Defesa Nacional, que foi conhecer recentemente até os problemas no terreno em relação a Moçambique. Mas neste momento a ADFA debate-se com 2 graves problemas que passa a apresentar e exemplificar. A inexistência de alojamento adequado e adaptado para efeitos de tratamento hospitalar e ou adaptação de próteses, especialmente para receber deficientes militares com uma desvalorização superior a 60%, designadamente paraplégicos, tetraplégicos e amputados dos membros inferiores, dado que estas pessoas não têm como, embora utilizem uma prótese, mas, por exemplo, quando vão tomar banho, tiram essa prótese. Ou se ela está estragada, tiram essa prótese. Então precisam de uma casa de banho adaptada, precisam de uma cadeira adaptada. Não temos, neste momento, alojamento adequado para receber estas pessoas. O segundo problema prende-se com o fornecimento de produtos de apoio, ajudas técnicas, centrado nas questões económicas, subordinado ao regime dos contratos públicos, sem atender à relação de confiança e histórico acumulado de acompanhamento dos deficientes militares com certos técnicos ortoprotésicos que os atendem há mais de 30 anos. Nós temos deficientes militares que usam próteses há 30, 40 anos, mais até, que são acompanhados por um técnico ortoprotésico, mais do que até a casa. O técnico ortoprotésico há igual tempo. Quando ir fazer uma prótese não é a mesma coisa que adquirir um outro equipamento qualquer. Os técnicos, não colocando em causa o saber de outros técnicos, mas a verdade é que estes técnicos que os acompanham têm todo o histórico em termos do seu corpo, da forma como têm envelhecido. Estas pessoas não têm já capacidade de adaptação a novas técnicas em termos de próteses, como tinham quando tinham 30 anos, 20 anos. E com a atribuição, com o fornecimento de produtos de apoio da forma como tem sido feita, que é com base no regime de contratos públicos, o que pressupõe pelo menos a consulta do mercado de 3 orçamentos. Em princípio, registando uma igualdade de critérios de qualidade, escolhe-se aquela que é a casa mais barata, e acontecem situações de tal forma inusitadas como a de um sócio em que a prótese da perna direita é atribuída a uma casa e a prótese da perna esquerda é atribuída a outra casa. Da mesma forma que acontece situações como um senhor que nós temos cego, utiliza uma prótese ocular, só uma prótese ocular,
está a pedir esta prótese há mais de um ano, foi enviado para uma casa, essa casa não é a casa que o tem acompanhado desde sempre, não faz a prótese por medida, tem modelos, foi forçada a entrada dessa prótese, provocou uma infecção ocular e agora, além de já termos pago uma prótese, vamos pagar a segunda porque agora foi atribuída à casa que o centro o acompanhou e além disso pagamos as consultas de oftalmologia e todos os medicamentos para tentar controlar a infecção ocular que entretanto ficou. Esta questão do alojamento, por exemplo, surgiu porque um dos nossos associados é biamputado, vem para colocar as próteses, até vem de uma forma receptiva, ok, pode ser que esta casa, embora não me tenha acompanhado sempre, seja igualmente válida e as coisas corram bem. A casa, em termos técnicos, possivelmente é igualmente válida. Não tem a experiência que a outra casa tem. E, entretanto, ele é biamputado, são 2 próteses, foi à casa, em vez de ficar cá à volta de umas 2 semanas no máximo, como ficava com a casa antiga, ficou mais. Além disso, depois foi para Faf, porque ele é de Faf. As próteses provocaram feridas nos cotos, deixou de conseguir usar as próteses, começou a ter que fazer consultas porque os cotos, entretanto, ficaram seriamente danificados, passou a ter que usar as próteses antigas e agora tem que vir colocar outras na casa onde sempre foi atendido. Duplicação de custos e, além disso, nesta segunda fase, o senhor que se tentou desenrascar a primeira vez, agora quer alojamento, coisa que ele tem direito, até. Só que o senhor chefe de Estado-Maior do Exército veio assumir, em relação a este caso, que efetivamente não é, o Exército não se está a escusar das suas obrigações no sentido de fornecer, de acordo com o 4376, alojamento, alimentação e transporte, mas pura e simplesmente não tem capacidade para receber nas suas unidades militares uma pessoa que tem, que vem colocar próteses e, portanto, vem em cadeira de rodas. Não consegue. Não tem casa de banho adaptada. Mesmo que o senhor traga a sua cadeira adaptada para ir tomar banho, mas não tem condições. Portanto, a ADFA considera que o modelo atual de apoio e assistência aos deficientes militares é minimalista, remediativo, casuístico e não articulado, o que tem conduzido a complexos e longos tempos de espera e a situações de extrema gravidade e sofrimento para os deficientes militares. Aliás, como exemplificado. No que respeita aos identificados problemas, a Direção Nacional da ADFA foi recebida por a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Defesa Nacional e pelo Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas no final do mês passado, numa audiência solicitada pela Associação com caráter de urgência. E então, para agilizar, desburocratizar e aproximar o processo de fornecimento de produtos de apoio e ajudas técnicas aos deficientes militares, o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas decidiu que esta competência do fornecimento dos produtos de apoio passa a ser assegurada pelo Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, aproveitando o já existente contacto deste órgão com os deficientes militares no âmbito do fornecimento de medicamentos e dispositivos médicos. Pondera-se também, a nível do Ministério da Defesa Nacional, excepcionar o processo de fornecimento dos produtos de apoio do regime de contratos públicos. Contudo, a ADFA entende que devemos ir mais longe. Devemos alterar o modelo de apoio e assistência aos deficientes militares. Considera que é urgente equacionar um modelo global e integrado, centrado nos deficientes militares, na sua singularidade e não tão espartilhado pelas instituições que asseguram este apoio e assistência. Assim, a ADFA tomou uma posição e apresentou à Sra. Secretária de Estado uma proposta de operacionalização e reorganização do modelo de apoio e assistência aos deficientes militares.
sendo fundamental a criação para breve de um grupo de trabalho integrado pela ADFA, pelo CRPG, Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, e passo a explicar porquê, porque o CRPG é, neste momento, uma instituição de referência ao nível da reabilitação e até da feitura de próteses, e que age em parceria com o HFAR Polo do Porto, tendo este grupo de trabalho 3 grandes missões: proceder a uma identificação e caracterização dos problemas atuais ao nível dos apoios de reabilitação e assistência e das circunstâncias que lhes estão subjacentes, identificar os desafios de desenvolvimento a considerar para a implementação de um modelo global e integrado de apoio de reabilitação e assistência, equacionar os pressupostos a considerar para a implementação desse modelo e do modo de operacionalização do mesmo, em termos de organização das respostas, responsabilidades das mesmas. A ADFA entende que, nomeadamente no que diz respeito ao fornecimento de produtos de apoio, este fornecimento não pode continuar a ser feito nos moldes que é, em que, pura e simplesmente, é uma aquisição, a pessoa vai lá, experimenta, etc., e vai embora para casa. Entendo que este fornecimento é uma das partes de um processo de reabilitação. As pessoas têm que ser acompanhadas por uma equipa multidisciplinar. Essa equipa multidisciplinar apoia o médico, e isto tem vantagens para o deficiente e tem vantagens para o Estado. Porque essa equipa multidisciplinar, composta por técnico servicial, psicólogo, técnico ortoprotésico, vão atuar e vão assessorar a parte médica na prescrição destes produtos, para que não andemos a prescrever produtos que afinal a pessoa não tem propriamente assim tanta necessidade, que não são adequados para aquela pessoa, e ao mesmo tempo também que se possa continuar a haver um contínuo no processo de reabilitação, porque aquela pessoa precisa de entender o funcionamento do produto de apoio, precisa de agir com a vontade com ele e precisa de, até em termos psicológicos, entender aquilo como uma parte do seu corpo, o que não é uma coisa tão fácil quanto isso. Assim, eu termino esta apresentação parafraseando o Presidente da Direção Nacional da ADFA, Sr. José Arruda, dizendo que a ADFA, como ONG, privilegia o diálogo, mas intervirá ativamente e de forma visível sempre que necessário, como já aconteceu.